Bom, pessoal, isso aqui, esse lugar aqui é a morada dos objetos que vivem contando histórias. Eu, a vida inteira, gostei de guardar objetos. Para me ter lembrança. Então, desde menino, eu guardava as coisas. Eu guardei papel de picolé, eu guardei caixa de fósforo, eu fui guardando as coisas. E fui crescendo com essa ideia. Guardava uma coisa, guardava outra. E aí, toda a vida, assim, eu pensando nisso, quando chegou uma certa idade, eu fui trabalhar numa loja. Passado um tempo, o dono dessa loja, o meu patrão, ele resolveu montar uma loja numa cidade fora, aqui perto, que é Paraupeba. Ele foi montar uma loja grande lá. E aí eu continuei com ele e tal. Ele falou, eu vou passar essa loja para você. Nós ficamos sócios, eu e o Arnaldo Fidêncio, que era o nome dele. Pessoa grandiosa, me ensinou tudo do comércio. E aí ele falou, você fica junto comigo um tempo e tal. Acabando, ele passou a loja para mim. Me vendeu a loja numa condição muito boa e eu passei a ser comerciante. E aí eu pus um nome porque todo mundo me conhece como Brasinha. Meu nome de verdade é Zé Oswaldo, mas todo mundo me conhece como Brasinha, que é um apelido de escola. Eu ficava sentado num banco de escola, era banco de 2 pessoas. E um colega meu, eu levantava, saía, andava, ficava trançando para lá, para cá, e ele falava comigo assim, esse colega meu que sentava junto, falava comigo assim, rapaz, senta aí, parece que tem uma brasa aí, queima sua bunda, você não pode ficar quieto. Aí veio o apelido Brasinha e tal. E eu continuei com a loja. Fiquei com a loja trabalhando. Aí casei e tal, e continuei com a loja. Isso muitos anos. E aí eu comecei a pegar esses objetos que eu tinha guardado, alguns deles, eram muito poucos, e comecei a levar para a loja e pôr lá como decoração, como enfeitando a loja. E percebi que as pessoas chegavam e quando via o objeto, começava a contar uma história. Lembrava de alguma coisa que aconteceu com eles por causa daquele objeto. E eu fui para os rádios, para os máquina fotográfica, e fui juntando. E eles, por essa ideia,
que eu comecei a falar, nossa, é legal você contar história, tá? Outras pessoas começaram a trazer objetos para mim, que eu colocava nessa loja lá de roupa e tal. Passado uns tempos, eu aposentei na loja, e a minha esposa, que é a Darcy, eu casei com a Darcy em 1976. Né? A gente tem 3 filhos, vamos criar os filhos com aquela loja, tudo, os filhos foram estudar, a gente foi criar os filhos. E aí a Darcy falou, eu falei, Darcy, quando eu aposentar eu não vou mexer com a loja mais não. Ela falou, não, então eu fico com a loja, porque ela trabalhava junto comigo. Ela é uma grande comerciante. Aí ela ficou com a loja, assumiu a loja. E eu, aposentado, e quando ela assumiu a loja, o cômodo era pequeno, ela falou, eu vou mudar para uma loja maior. E mudou ao lado dessa loja, loja do Brasinha, que é lá na avenida da cidade, perto da estação, e daqui de Código, aí ela mudou para esse espaço maior, eu fiquei no menor. E quando aquilo ficou vazio, eu falei, eu vou trazer meus objetos antigos que eu tenho para cá, e comecei a levar coisa, carteira de escola, rádio, um monte de objeto antigo, e fui colocando as coisas ali dentro. E aí todo mundo começou a achar aquilo interessante, trazer mais objetos para mim. E aí eu percebi que os objetos é que contam a história. Porque isso aqui, essa passagem aqui, estou vendo essa passagem aqui, eu lembro nós embarcando no trem aqui, para Código, para Maquiné, para Mascarenhas, voltando para Código, e eu, meu pai, meus irmãos, nós andamos muito no trem nos anos 60, 60 e poucos, nos anos 70. Isso aqui me dá muita recordação, isso aqui, dentro do final do meu pai. Nós viajando de trem, de Código para Maquiné, de Maquiné para Mascarenhas. Às vezes nós íamos direto de Código para Mascarenhas. Algumas vezes nós fomos para BH também, para Belo Horizonte. E no trem tinha o carro de primeira e o carro de segunda. E nós andávamos no carro de segunda, no meio dos baianos, andava pulando os baianos deitados no chão, criança, menino. A dificuldade danada, o rico andava nos carros de rico, e os pobres andavam no carro de segunda. Nós íamos pulando os baianos, comendo farofa, tudo no meio do vagão, à noite, de tardinho, mas sempre mais à noite. Nós seguimos essa viagem, mais no final do meu pai. Isso aqui me deixa muita recordação, muita saudade sobre isso aqui. Muita mesmo, senhor. Muita saudade. Isso aqui não esqueço nunca disso aqui, quando eu vejo uma passagem dessa aqui, ó. Misto, expresso, noturno, tudo nós andávamos tudo nesses carros. Meu pai era guarda-chave da rede ferroviária central do Brasil. Nós íamos com ele transferia ele para Maquiné, transferia ele de Cosburgo para Mascarenhas, nós íamos com ele, acompanhando ele. Nós não tinha mãe, nós acompanhávamos nosso pai. E aí lá nós fazíamos comida para nós acompanhávamos nesse trajeto aí, Maquiné, Mascarenhas, nunca mais esqueço disso aqui. Os bancos é banco de madeira, os bancos é banco de madeira. Se você podia ser banco de pau, de madeira, igual tem na porta do Gilberto Feio ali, e você deitava neles, você estava cansado, você mudava a posição, você virava o banco do lado de cá, e sentava ao contrário do banco, e mesma coisa, o carro, mesma coisa. Ah, o banco, sei. O banco mudava a posição, o banco tinha dois lados do banco, o banco de segundo, o banco de pau, era muito sofrimento naquela época, eu. E o interessante, Adão, é porque um trem desse tamanhozinho faz você lembrar... Demais da conta. Eu tenho muita saudade. Quando eu vi isso aqui, eu lembro direitinho. Não. Quando estava chegando em Quintino Vargas, a próxima cidade aqui, aí o moço que vinha pegar a passagem, falou, está chegando em Quintino Vargas. Aí nós íamos embora. Parava o trem, disse quem quisesse entrar, quem entrava, quem queria se entrar. E o trem, quando chegava Maquiné, descia, subia. Aí ia embora, quando chegava Mascarenhas, quem quisesse ir para o governo, ia, quem não quisesse descia, e nós descia em Mascarenhas, depois de uns 4, 5 dias nós voltávamos para trás de novo, no trem de novo. Lúcio, eu fiquei assim... pensando lá no meio das minhas coisas antigas, que uma vez que você foi lá, você ficou observando muito essa flâmula. Aí eu trouxe aqui hoje, para mim
saber de você por que você ficou tão admirada com essa flâmula lá, que você gostou tanto desse objeto lá no meio dos outros, né, Zé? É justamente isso aqui, Zé Oswaldo, porque ela me remete aqui a lembrança, né, do cinquentenário lá da nossa sociedade São Vicente de Paulo, né? Quando fez os 50 anos, né? De fundação da Sociedade São Vicente de Paulo aqui em Cordesburgo, né? E quando eu entrei lá, eu me recordei disso aqui, que eu era menina, né? E quando isso aconteceu. E hoje, hoje nós já estamos comemorando o centenário de lá, né? Então isso aqui me trouxe uma lembrança muito boa, muito gostosa, né? Sim. Então me remeteu tudo isso aí, aquele momento que a gente viveu lá, eu da minha infância, né? Com 7 anos, eu já acompanhava meus pais para lá, né? E a gente viu eles crescer lá, e a gente tomou gosto por aquilo e ficou lá, né? Então veio as barraquinhas, as quermesses, né? Que era o espaço lá que fazia as barraquinhas com o jogo de argola, né? O jogo do bingo, né? Leilões, né? Então tudo isso aí faz a gente relembrar, e são lembranças gostosas, lembranças boas que a gente tem, né? Do tempo da gente, não só da nossa juventude, como também da nossa história da cidade. E essas barraquinhas, muita gente? Nossa, essa barraquinha tinha gente demais, nós ficávamos o mês inteiro de barraquinha, o mês inteiro, né? A gente ia para lá, minha mãe ia durante o dia, preparava, ajudava a preparar, fazia as coisas, para a noite a gente ia para vender. Então era o mês inteiro, o mês de junho, a gente vendia, fazia as coisas lá o mês todo, né? De barraquinha, e a gente acompanhava tudo isso aí. E isso era onde ali no São Vicente? Era ali onde hoje é o Salão Vicentino, que era o espaço, a gente fazia essas barraquinhas, né? Na época, quando era para fazer, os vicentinos homens iam buscar a palha do buriti para forrar, né? Fazer a barraca forrada, para ninguém ficar no sereno, eles tinham esse cuidado, né? Então a gente fazia as barraquinhas, e aí naquele espaço ali a gente fazia esses movimentos. E tinha, ali naquele local, só tinha barraquinho ou acontecia outros eventos? Acontecia outros eventos, né? Como tinha, por exemplo, quando fazia coroações de setores, né? Que aqui na cidade também tinha fazia setor, né? Tanto mesmo de comemoração de São Vicente, como de Nossa Senhora, de Coração de Jesus, né? A cada semana era um setor, e lá naquele espaço lá, era o primeiro setor. Tinha o primeiro setor aqui, do segundo, terceiro, quarto. Então a cidade era dividida em 4 partes, os 4 setores, onde a gente fazia esses movimentos também, né? Que essa dava uma renda para... Dava uma renda, né? Lá era onde sobrevivia, né? Para a gente poder os vicentinos dando assistência às famílias necessitadas, né? Porque na época não tinha assistência social como tem hoje, ativa, né? Fazendo esse trabalho. Então eram nós vicentinos, aí eu tornei-me vicentina, né? Então nós vicentinos que fazia esse trabalho, né? De arrecadar as coisas, os gêneros, e então a gente tinha que ter um fundo, né? Um financeiro, para a gente poder estar adquirindo, para assistir as famílias, né? A flâmula era isso aí, era uma lembrança da gente, né? Um marco, né? Uma coisa que a gente fez para a gente poder ter de lembrança, de recordação, né? De como, dessa data, né? Tão importante, né? Que foi os 50 anos lá do cinquentenário lá da Sociedade São Vicente de Paulo aqui na cidade de Cordesburgo. Elas eram doadas às pessoas, às famílias que nos ajudavam, né? Na época, eu me recordo, meus pais frequentavam, meu pai era vicentino, minha mãe, na época, não tinha as vicentinas, eram as damas de caridade. Minha mãe era das damas de caridade, que era com dona Quininha, dona Lili do Maquiné, dona Rosinha, né? Então elas aí faziam esse trabalho mais voltado para as famílias, né? Isso aqui era coisa que todo mundo, na época, né, os jovens, mesmo os casais gostavam de ter, né, nas paredes da casa, as flâmulas, né, que era uma lembrança, né, assim como a gente hoje guarda as fotos penduradas, né, na época eram as flâmulas, né, era hábito das flâmulas, colocar as flâmulas penduradas, né, no cantinho da sala, no cantinho da entrada da casa, né, no quarto, né, aqui na minha casa mesmo, meus irmãos, tinha no quarto.
né, as flâmulas. E as flâmulas comemoravam alguma coisa. Comemoravam. De algum lugar, né? De algum lugar, empresa. de algum evento, É. né? De algum evento, de alguma empresa, né? Então tinha as flâmulas. Tinha as flâmulas coloridas, bem coisas, né? E aí, essa foi enchendo de coisa, e todo mundo falando, nossa, e tal, aí virou um... E aí, incentivado por tudo isso, eu botei um nome lá no ponto, nesse lugar que é a loja e tal, chama Aqui Já É Sertão. Ave é palavra. Ave é palavra porque eu acho que isso é uma saudação à palavra. Ave é palavra. Sabe? Claro que isso foi, eu tirei a ideia de um livro que o nosso grande conterrâneo Guimarães Rosa escreveu, que é o Ave é Palavra. Mas toda vez que eu ouço Ave é Palavra, eu falo, gente, é uma saudação à palavra. E o que ali dentro tinha a ver com a palavra? Tudo. Precatão, você foi lá no meu casarão lá e te chamou muita atenção essa peça aí. Por que te chamou a atenção assim, essa peça? Essa peça me chamou a atenção quando um fator. Meu pai dava injeção aqui na cidade. Aqui. Ele trabalhava no posto de saúde, aplicava injeção no povo. E eu, toda hora que eu vejo isso, eu lembro dele. E lembro também do farmacêutico daqui, que chamava José Leone, que ele foi aplicar uma injeção na casa do Trombino, na mulher do Trombino, ela estava passando mal. Naquele tempo ele era médico, ele era parteiro, ele era tudo. Aí eu estava lá, a gente era menino, e ele foi acender o negócio. Porque esse negócio é assim, ó. Desse jeito, tira, põe isso aqui, e aqui tem as seringas, as agulhas aí, ó. Aí aqui ficava com água. Que ele punha aqui, punha água, a água aqui em cima e o álcool aqui embaixo. E riscava o fósforo. Mas não sei o que ela arranjou, o álcool pegou fogo na garrafa, e ele ficou apertado embaixo, jogou, e nós estávamos assim embaixo, quase que queimava, matava nós tudo queimado, mas ele jogou tudo fora, jogou até isso aqui, jogou fora, quase que mata nós de aperto. E eles queimavam, era para quê? Eles queimavam, eles punham, isso aqui tinha que ferver, a água, o álcool dava continha para ferver, mas não podia estar ventando não. Porque às vezes se estivesse ventando tinha que pôr um pano, não tem, porque senão o vento tirava o fogo do álcool, porque o fogo do álcool é mais fraco, sabe? Aí eles ficavam tampando aqui para poder freir. Aí fervia, eles iam pegando assim, ó, eles pegavam e aqui mesmo eles tiravam aqui, ó, assim a agulha aqui, ó, sem pôr a mão nela. Aí eles punham ela aqui, aí que eles iam pôr o remédio, porque isso é vidro. E aguentava a caloria. E ele punha fogo para esterilizar, é isso? Ele punha fogo para esterilizar aqui. Ficava desinfetadinho, mas hoje não tem isso mais. Hoje o mundo mudou todo, né? E seu pai fazia a mesma coisa? Meu pai fazia a mesma coisa, ele e o Aniceto. Mas eles iam na casa da gente e saía? Ele saía, se meu pai chegava, estava assim, meia-noite, 2 horas da manhã, eu chegava lá chamando para ele, porque a injeção não está ruim. Ele saía, não tinha outro recurso, não tinha hospital, não tinha nada aqui. Tanto meu pai como o Aniceto, eram os dois. E o Zezé Leone era o médico ele era o médico da região aqui toda, fazia de tudo. Aqui, ó, essa agulha aqui, ó, ela ia ficando rumbuda. Aí ele tinha habilidadezinha, tinha uma pedrinha esmeril, miudinha, passava ela aqui, ó, e fazia a pontinha nela e ela ficava beliscando à toa. Então é por isso que você lembrou, né? Que você viu. Por isso que eu lembrei, ó, que eu fui vendo lá na sua casa, eu fui batendo o olho nessa caixinha, lembrei tanto do meu pai, primeiro do meu pai, né? E do Zezé Leone, quando ele teve o episódio de pegar fogo em tudo.
E lá aí queimando nós tudo lá embaixo. A gente tava lá no terreiro, ele mandou o trem lá perto, espirrou fogo todo lá. Espetacular. Bom demais. Tá bom? Quiser consertar, mentir, nós não vai mentir, não. Eu não esse tem é sem mentira, viu, velho? Ué, é claro, senhor. A gente sabe quem é. Não, porque foi desse jeito mesmo. Porque as pessoas que chegam contando a história do objeto que elas levavam para mim, todo mundo chegava com o objeto contando uma história, palavra. Então, aí eu continuei ali. E as pessoas traziam, é muito interessante, porque tem umas histórias fantásticas com isso. Às vezes eu chegava para abrir a loja de manhã, loja que eu falo, gente, é esse espaço cheio de coisa antiga, que não era loja. Eu não sei, até hoje eu não entendo por que chama loja. Acho que é a loja do Brasinha, porque eu nunca vendi nada. Eu não vendia as peças. Todo mundo, eu queria comprar isso. Não, se eu vender para você, ela vai embora e a história acaba. Porque cada objeto conta uma história. Pode ter 50 malas, 50 rádios, tudo igualzinho, mas cada um tem uma história. Ô senhor, você foi uma das primeiras pessoas que levou um objeto lá para o meu espaço. Falou, olha, eu vou deixar aí esse rádio como lembrança de história. Hoje, esse rádio saiu lá do meu espaço para dar um passeio, para vir até você, para você contar alguma lembrança, alguma história de uma lembrança que você tinha, tá? Brasinho. Eu tenho muitas lembranças desse rádio. E eu vou começar de onde eu achei que ele devia de ir para o seu espaço. Quando eu trabalhei no colégio, a gente fazia a Semana Rosiana. E na Semana Rosiana, sempre a gente trabalhava um conto. E trabalhando o Dão Lalalão, do Surupita, da Doralda, tinha a história que o Surupita saía da fazenda dele, ia na cidadezinha mais próxima, escutava a história no rádio e depois chegava e contava pro pessoal. Na minha cabeça, só vinha esse rádio, que era o rádio que tinha lá na casa de mamãe e que é desde eu criança que tem esse rádio lá. Então, assim, o rádio era um objeto muito importante na casa. E era tão importante que o pessoal mais antigo, igual a mamãe, quando a gente era criança, eles não deixavam a gente mexer, eles não deixavam a gente ligar, né? A gente tinha que pedir para ligar, mas ele fazia parte do cotidiano. Porque a gente ficava doido com as músicas, e mamãe mandava arrumar a casa e a gente, o serviço não andava, porque tocava uma música e você corria para perto do rádio. Aí quando era um que a gente gostava, a gente ainda queria até escrever, que naquela época, como é que você fazia pra você pegar a letra de uma música? Era difícil, e às vezes, quando a gente queria escutar também, na melhor parte, às vezes o rádio começava a chiar. Então, se a gente mudasse de lugar dentro da sala, que ele ficava na copa, uma cristaleira que mamãe tinha, o rádio também não pegava. Então, era uma relia. E o mais esperto lá em casa era o meu irmão mais velho. Então, ele falava, pode deixar, que vai mostrar para vocês como é que resolve. Aí ele põe um arame, põe um bombril, e era assim, uma confusão para você escutar o rádio. E a gente gostava demais, porque o rádio tinha os horários das festas, das horas dançantes, dos bailes, tinha uns recados, que às vezes um rapaz mandava para uma moça, né, mandava uma música, e tinha um programa lá que era na Rádio Clube, lá em Curvelo, que assim, você ficava sabendo de tudo, quem saiu do hospital, né, porque o pessoal falava, né, fulano teve alta do hospital, ciclano da fazenda tal, vai lá buscar a tal hora. Então fala assim, era uma vida. Mamãe gostava muito de cantar, aí mamãe ia lavar roupa, mamãe ligava o rádio, e quando mamãe ia lavar roupa, eu lembro que ela desligava quando a gente tinha uma tabuada, porque aí ela punha a gente no banquinho para poder recitar a tabuada para ela e desligava. Mas o rádio era de manhã até de tarde. E aí tinha um monte de coisa no meio desse ouvir rádio, né? Então ele foi uma peça muito importante da minha infância e da minha juventude. Hoje os meninos escutam no celular, né? E aí tem, por exemplo, meu menino aqui tem o Spotify,
põe aí, põe o fone. Hoje você abre o celular e dá a letra da música toda para você. E na nossa época não tinha esse recurso. E além disso, ainda tem aquela questão que eu acho que hoje o celular tirou, que você podia desenvolver um trabalho ouvindo rádio. Você dava conta de coordenar essas duas coisas. Você ia arrumar uma casa, fazer uma comida, né? Que hoje, por exemplo, eu consigo ouvir música naquela televisão minha. Mas se eu puser a imagem, ela já atrapalha o meu desenvolvimento. Porque às vezes eu estou concentrada aqui, aí a imagem, né, o visual chama muita atenção. E o rádio não. Você andava a casa toda, fazia tudo escutando. Entendi. Tinha questão que você tinha que correr para perto, né, na hora de uma coisa mais importante, mas fazia parte, né? Se hoje a gente lembrando disso, a gente fica super feliz, né? Que realmente a gente aprendeu muito com a música. Lamparino, eu te chamei aqui para te mostrar uma coisa. Você vai ouvir e depois você conta. Ok. Ok? Ok. Então, guardei aqui. Vamos lá. Não mereço você, sei que vou me afastar, mas ainda me resta a esperança de ver que você guardará uma lembrança. Não mereço você, sei que devo esquecer, mas sempre na história do mundo houve alguém que Nossa, Brasinha, seu amor por amar. não poderia ter um convite melhor do que esse. Eu voltei 54 anos. Foi quando nós gravamos esse disco. Em Belo Horizonte, na Bemol. Foi um dia intenso, um dia inteiro intenso. Foi houve muita dificuldade. É a primeira vez que a gente ia fazer essa gravação. Foi ideia até do meu primo, Toninho, que na época tocava. Aliás, foi nós dois que fundamos o Dance Boys, que é a banda da época, na época falava conjunto musical, né? E a gente precedeu, o Dance Boys precedeu o Bookstones. Nós éramos muito pobres, então nós fizemos uma tiragem, estou vendo o disco que vinil, né? Compacto duplo, 4 músicas, e como a gente era pobre, como eu disse, a gente fez uma tiragem só de 500 discos, 500 pessoas só que adquiriram esse disco na época, e não renovamos, porque não tinha, nós estávamos começando e tal, mas foi um momento glorioso para mim. E vou falar conjunto, o conjunto musical Dance Boys começou a incrementar as músicas daquele momento, com o tempo, de acordo com a atualização das músicas que estavam advindas, né? Nós passamos, treinamos, ensaiamos muito para começar a tocar bailes. Já que nós já tínhamos gravado um disco, vamos tocar baile. Era a época, né? Aí surge o primeiro baile, dia 27 agora de maio, ou seja, daqui a poucos dias, esse primeiro baile vai fazer 54 anos que nós tocamos. Chama Baile das Mães. Nós tocamos no palco do São Vicente. São Vicente. E tocamos o baile, nós não tínhamos nenhum uniforme direito. Foi uma calça preta e uma camisa branca. Mas o amor estava ali. Inclusive, eu tenho uma foto que oficializa isso que eu estou falando, da banda desse dia, do conjunto desse dia. Tá aqui, ó. Esses componentes aqui que tocaram esse baile. 27 de maio de 1967. Tá aqui, Luizinho, o Biné, que era um empresário, infelizmente faleceu outro dia, infelizmente, tá com o pandeiro aqui, o Gilson aqui atrás, eu, o Toninho, meu primo, e o Zequinha. Zequinha com o pistão dele.
E isso aí me traz muita saudade, realmente. E você me fez esse convite e estou muito honrado, muito feliz de ter recebido esse convite, ainda mais para ouvir um disco desse de 54 anos atrás. Aí eu fiquei com aquilo e às vezes eu chegava para abrir e tinha uma coisa lá, um objeto lá fora. Quantas vezes eu cheguei? Eu lembro que uma vez eu cheguei, tinha uma máquina de datilografia lá na porta. Até hoje eu não sei quem deixou lá. As pessoas começaram a deixar coisas. Isso é encantador, uma coisa dessa, porque eles perceberam que o objeto é impregnado de história. Quanto mais antigo, mais história ele tem. Bom, aí continuei lá e foi enchendo. Eu falei, nossa, não está cabendo mais. Aí virou uma marafunda de coisa demais no espaço. E aí a minha esposa, claro, na outra loja, eu olhei ao lado e tal. Quando foi passado um tempo, surgiu esse espaço aqui. Esse espaço que a gente está aqui agora. É um casarão de uma família que foi comerciante aqui há muitos anos, um casarão muito antigo, que tem um monte de cômodo aqui, um monte que eu falo assim, tem 9, 10 cômodos. E esse casarão me deu a oportunidade de mudar para cá. Eu tive a oportunidade de mudar para esse casarão. E aí eu fui colocando os objetos aqui dentro a meu modo. Não é que eu tenho, por exemplo, um quarto só de rádio. Não, ali tem um quarto que tem rádio, tem santo, tem mala, mas tudo eu fui colocando, fazendo uma organização nessa mistura de objetos. Brasil, essa loja sua é top. Adoro. Mas a parte que mais me chama atenção é essa parte aqui, ó. Aqui tem um cinto da Polícia Militar. Estou vendo um cap da Polícia Militar. E isso me remete a uma lembrança do meu pai, que era cabo da Polícia Militar, e ele comandava aqui mais 3 soldados. Aí teve uns rumores aí de um ladrão que apareceu aí na região, e a polícia foi chamada para investigar, para fazer uma diligência para prender o meliante. Aí chegou um terceiro, falou, seu Balbino, vem cá. Olha, eu tenho que falar para o senhor o seguinte, esse homem sabe uma reza braba, o ladrão, que quando ele se vê em apuros, ele reza e vira um cupim. Um cupim. Aí meu pai chamou os comandados dele, falou, ô fulano de tal, não lembro o nome dos outros 3 policiais não. Ô, vem cá. Ó, nós vamos agora no pasto tal, diz que esse homem está escondido no mato lá e tal, e cada um de vocês leva um enxadão. Chega lá, se a gente não vê eles, nós vamos começar a cavucar o cupim. Vai que ele é um desses. Tá ferrado. Não é? E aí chegaram lá e cavuca daqui, cavuca dali, mas não acharam nada não. Tá? O sujeito não tiveram mais notícia desse meliante. Dá saudade, fazendo ter saudade, né? E eu deixava, ficava aqueles porta-chapéu. Sei. Tá? Ele pendurava ali. E eu tinha uns cap diferentes também, desse tinha diferente. Tá? Tinha aquele capacete que eles usavam quando era para fazer uma diligência, que eles supunham que fosse um pouquinho mais perigosa, eles usavam um capacete. Tá? E ficava tudo lá, de pendurado. Então, isso para mim é muito familiar, né? Porque fez parte da minha infância, da minha juventude. E aí eu percebi o tanto de objeto que tem aqui dentro. Porque eles não são meus, eles são do mundo. Eu não posso falar que isso aqui, cada objeto é meu, não, eles são do mundo. E aí eu percebi o tanto de coisa que estava lá naquele lugar pequenininho e que veio para cá e se expandiu. Então, os objetos continuam aqui
contando histórias. Cada pessoa que entra nesse espaço, ele vai ver um objeto que lembra uma coisa que aconteceu na vida dele, uma história interessante, sabe? E esses objetos recheados, impregnados de história, eles não saem da memória da pessoa. Foi com esse livrinho aqui, ó, o Barquinho Amarelo, que eu fui alfabetizado. Né? Isso há quase 40 anos. Né? Eu estudei no Mestre Candinho e eu lembro das professoras lá ensinando a gente a ler com a história aqui do Marcelo, com a história da Rosinha, do Marquinho. Né? E foi com esse livro que eu aprendi as primeiras letras. Eu lembro da tia Ordália, né? A tia Ordália foi minha primeira professora. E ela ficava toda a aula fazendo a gente ler página por página, ensinando a gente ler página por página, passava as tarefas. E a gente ficava muito com medo, né? De chegar no outro dia não ter conseguido decorar ou preparar o texto que ela ficava pedindo pra gente ler. Às vezes eu ficava encolhidinho lá escondido pra ela não me chamar pra ler, né? Mas não tinha jeito, sempre ela chamava a gente pra ler, né? Isso, nossa, aquece demais o coração da gente quando eu vejo esse livro e ver que foi daqui que eu consegui ler as primeiras palavras de fato, lá no Mestre Candinho, né? Remete à minha infância, ao próprio Mestre Candinho, onde eu fiz meus primeiros amigos, né? Alguns que me acompanharam pela vida, outros que depois seguiram caminhos diferentes. Mexe muito comigo, eu fico emocionado de chegar aqui e ver o Barquinho Amarelo, que foi o primeiro livro. E hoje que a gente vive disso, né, praticamente, trabalha com as histórias, com os livros, e chegar aqui e presenciar, né, e ter esse momento de reencontro com o primeiro livro. Mas isso aqui foi voltar na minha infância, né, ver quanto que isso foi importante quando eu era criança, quanto que isso aí me alfabetizou mesmo, né, e lembrar a professora, os colegas de escola, a própria escola, né, foi muito bom. Nossa, talvez você conheça. Isso mesmo, tinha o livro e tinha o caderno, caderno de exercícios, né? Você me fala do... Ah, era do Miguel! Olha que bacana, gente. A gente tinha que fazer exercícios referente ao livro, né? Então aí às vezes tinha a primeira pergunta. Marcelo fez um barquinho. Aí colocava o nome dos personagens. Aí Rosinha a gente tinha que repetir. Fez o barquinho. Nossa, e às vezes a gente não conseguia fazer atividade, chegava com medo na escola, com medo da professora brigar, né? E fazer a gente ler lá para todo mundo. Olha só, eu não tinha coragem de ler. Hoje eu sou contador de história, eu tenho coragem de ler lá pro povo e como é que são as coisas, né? O Miguel já tinha letra muito bonita, né? Pulava umas páginas, tá igual eu, né? Pulava umas páginas assim igual eu, mas tudo bem. Leva muita página também. Ô, seu Oswaldo, esse quadro é muito importante, porque esta igreja do Rosário era onde acontecia as festas do Rosário. E eram umas festinhas muito boas, né? Tinha muita gente, muitos devotos, né, de Nossa Senhora. Então, era uma festa muito boa, essa festa aqui, nessa igreja. Foi uma pena, né, ter demolido essa igreja, né? Assistia a missa, acompanhava as procissões do Rosário. Foi uma festa muito boa. E aqui embaixo, né, é igual essa casa aqui, isso aqui era um açougue. Não sei se você lembra do Sebastião Bruno, ele tinha um açougue aqui. Aqui era uma venda também antiga. Então isso aqui acabou tudo, né? Nós não temos isso mais. Só mesmo as pessoas mais velhas que lembram disso aqui. Sempre eu lembro, eu sempre comento que a falta dessa igreja, que ela era muito bonitinha por dentro, sabe?
Fez muita falta essa igreja aí. A festa, quando era aqui nessa igreja, celebrava no mês de outubro. Era todo ano em outubro. Né? Era o mês de outubro, era a época da festa do Rosário. E para chegar lá, passava por... Tinha que subir aqui, era depois disso aqui, né? A subida. É o morro. Tinha um morro. Era um morro assim, bem em pé, cheio de pedra. Era bem cheio de pedra lá. Mas era uma festa boa demais. Faz muita falta a igreja, né? Tinha o altar, né? Tinha aquelas cantoneiras, né? Assim, dos lados, tinha muitos santos, assim, na parede. Depois tinha uma espécie assim, de um cercadinho assim. Era, como é que fala? O corrimão para subir para o coro, tudo de madeira. Não era muito grande, não. Na época de festa ficava cheinha mesmo. Ficava muito cheia. Era muito bonitinha a igreja lá por dentro. E lá aqui em cima, né? Aqui assim, tinha escrito 1905. Acho que foi a época, né? Que eles inauguraram a igreja. Da construção. Foi na época dela. E tem assim uma história, alguém sabe por que desmancharam? Sim. Ô, Zé Osvaldo, eu acho que porque acho que deu muita trinca, né? Nas paredes. Acho que eles achavam que não valia a pena arrumar, né? Às vezes também não tinha, a paróquia não tinha condição, né? Acho que foi na época do Frei Leônidas. Acho que foi na época do Frei Leônidas aqui. Quando eles demoliram a igreja. Mas era uma igreja muito bonitinha. Dá muita pena, né, ter acabado com ele. A gente até lembra, né, das pessoas que viveram aí nesse tempo. Eram umas festas muito animadas, os festeiros, né? Tinha muito entusiasmo de fazer a festa. E o povo fica... E tinha as barraquinhas? Tinha. Lá mesmo? Fazia as barraquinhas do lado. Assim, mais para trás da igreja que tinha a distância para fazer, né, as barraquinhas. Fazia barraquinha. Tinha um levantamento do mastro, tinha tudo. E é num lugar tão bonito, né? Assim, demais. Que é no alto, né? É muito bonito. A vista era muito bonita lá de cima, para a gente ver a cidade. Era muito bonito. Era muito bonito mesmo. As histórias é o seguinte, eu não preciso de anotar isso tudo, eu não preciso de estar escrito. O objeto, quando a pessoa vê o objeto, ela começa a contar história. E conheço várias pessoas que têm muito a ver com isso aqui. Essa lata me recordou da minha vinda para cá, Brasil, que eu vim para cá com os japoneses. E os japoneses veio para plantar essa moranga aqui em Cosburgo. E aí eu trabalhava com eles em Barbacena, eles vieram para vir para cá, falaram, não, quero que vocês vá. Eu falei, não posso ir não, vamos. E aí eu vi essa lata lá no céu, eu lembrei da vinda da gente para cá com os japoneses, já tem muitos anos, já está hoje, vim para cá com uns 70, em julho de 70, já tem bem tempo, né? Aí a gente vê as coisas assim, a gente recorda, né, da lembrança daquilo que você... Uma vinda para cá que meus pais não queriam de jeito nenhum, mas aí insistiu, eles foram lá em casa, não, vamos, e qualquer coisa nós traz para trás e nós viemos. E aí a gente veio, gostou, e estou aí até hoje. Aí eu sempre vendo as coisas do antigo, né, que a gente começou aqui. Eu falei, essa lata está me lembrando dos japoneses, que na época acho que ninguém plantava não, era tomate, essas outras plantações, né? Mas a moranga mesmo, ele foi o primeiro que plantou. Tanto que a hora que ele plantou aqui no Sandi, depois foi para essa roça aí, isso aqui dá para plantar 1,5 hectare de terra. Ela vinha com 1.500 sementes. Aí você planta no hectare, você planta 1.000 sementes, né? Então ela vinha com 1.500, plantava 1,5 hectare. Entendi. Na época que eles vieram para aqui, eles plantaram foi 50 latas dessas. Esse fundo aqui, ó, da palmito, bagagem, periquito, tudo eles plantavam essa moranga. Cada um tinha um pedacinho de terra. Planta aqui. Aí plantava, né? Na época, usava era fazer cachaça, fazer farinha.
Aí chegou o japonês lá, largaram tudo, porque dá muito trabalho, né? A mandioca, fazer farinha, fazer moer cana. Aí chegar de manhã, se dá 3 horas da manhã, eles estavam lá, só escutando aqueles barulhos. Eu falei, gente, o que é isso? Aí você gente moendo cana, gente fazendo farinha. Você chegava nas casas, tá lá com aqueles tachos lá, fazendo de madrugada, fazendo farinha, fazendo rapadura. E aí a gente ficou conhecendo, né? Lá e todo mundo tinha um pedacinho de terra, arrancou as canas. Eles tinham uns canavialzinhos, arrancou tudo para plantar moranga. E aí foi todo mundo, um atrás do outro, plantando. Hoje, depois lá por fim, ninguém plantava mais nada, era só moranga. Depois é que foi mudando, né? Hoje já mudou, já planta outras coisas. Tem muito produtor nesse fundo aí, mas hoje planta moranga, planta giló, planta... O povo vai treinando, né? Vai mudando. Porque roça hoje tá difícil, né? Então você inventa essas coisas assim para fazer sobreviver bem. Essa é Takayama. Tanto que tá... quando nós viemos aqui tinha taquis, depois veio Takayama, sacata, e vários tipos de semente, né? Mas essa é uma música que durou muitos anos. Era muito boa de massa, dava moranga muito graúda, boa demais. É aquele negócio, né? Você acostuma, né, com as coisas. Aí parei de mexer com plantação, fui mexer com sacolão, passei pro meu menino e fui para a horta. Gosto demais da horta. Chega aqui, você esquece de tudo. Diverte demais. Eu vou em casa só almoçar e estou aqui de novo. Aqui me acha cedo de tarde. É desse jeito. Eu acho assim, se Deus quiser, vai acabar isso tudo que está acontecendo no mundo, sabe? Esse isolamento que as pessoas têm que fazer, isso tudo que está acontecendo, eu acho que essa tempestade vai passar. E ela passando, eu quero trazer as crianças das escolas aqui. Porque aí eles vão ver como que nasce uma história. Eles vão entender por que a gente guarda um objeto, porque ele está impregnado, a alma daquele objeto está impregnada de história. E essas histórias, eles nunca vão esquecer com o objeto. Então a minha vontade é essa, de alunos de escolas vir para cá para saber que os objetos contam história. E por causa disso, objeto contar história, eu tenho uma história pequenininha para contar para vocês por causa de um objeto que eu tenho aqui. Eu recebi um objeto que eu tenho uma história, na minha família, uma história pessoal por causa desse objeto. Olha aqui, o objeto que eu falei com vocês, que eu ia mostrar, é essa placa aqui. É uma placa que ficava antigamente na antiga agência do Correio daqui de Cordisburgo, Correios e Telégrafos. O Correio era, nada é coincidência no mundo, mas o Correio era no prédio onde eu tinha esse espaço antigamente. A loja do Brasil era lá, nesse local. E essa placa estava lá, eu ganhei essa placa. E essa placa, a história que eu vou contar para vocês é o seguinte: o meu pai era funcionário do Correio. Meu pai era guarda-fio. Guarda-fio é a pessoa que olhava o fio do telégrafo. O telégrafo, hoje não tem mais fio para transmissão quase nenhuma, está acabando essa coisa de fio. E antigamente tinha fio, tinha os postes, e meu pai era o responsável daqui até Curvelo de olhar toda a linha de transmissão do telégrafo. E essa placa me fez lembrar do Correio, onde meu pai trabalhou, e de uma história que teve com meu pai. Meu pai uma vez levantou de madrugada, deu um problema no teléfono, comunicaram a ele, e ele foi fazer uma revisão. E ele subiu num poste desses do telégrafo, era um poste de ferro, mas parece que esse poste tinha um apodrecido, sei lá embaixo. E esse poste caiu com ele. Meu pai quebrou o braço. E meu pai viveu a vida inteira com a mão assim meia... Parece que não ficou bem encanado o braço dele. E a mão dele ficava assim meia... Não ficava bem normal. Então toda vez que eu via a mão do meu pai, eu lembrava do poste que caiu, lembrava do Correio. E esse objeto me fez lembrar desse caso do meu pai. Sabe? Que é um objeto que eu tenho muito apreço por ele. Muito.